Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Mais uma vez estamos juntos para o estudo da Palavra de Deus. O assunto desta noite é um assunto muito importante. Para mim, um dos mais importantes na carreira da vida de um cristão. Agradeço a todos os nossos queridos que estão nos mandando mensagens de apoio e de oração também. Muito obrigado pelo seu apoio. Neste instante, vamos fechar nossos olhos para nós termos uma palavra inicial de oração. Oremos. Nosso bom Pai, nós te agradecemos esta noite, porque estamos juntos mais uma vez, em paz, em tranquilidade, em teu santo templo, para podermos estudar uma porção da tua palavra. Te rogamos que teu Espírito Santo esteja presente em nossa mente e em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como você está vendo aí na tela, estaremos estudando nesta noite sobre o perdão. Qual seria o significado do perdão? Então, será que é fingir que nós não sofremos quando somos humilhados? Será que é fingir que nada sentimos quando somos traídos ou talvez desrespeitados por alguém a quem nós gostamos? Será que o perdão é deixar que o tempo passe, vai passando, logo vai ser tudo esquecido e com o tempo as feridas vão ser curadas? O que você acha? Será que com o tempo as cicatrizes, essas mágoas, essas dores, sofrimentos, eles vão se apagar? Vamos ver então pela Bíblia em que consiste o verdadeiro perdão. Isto aqui é importante. Vamos ver aqui, há um texto muito bonito que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, que Jesus fala sobre o perdão. Quando diz, Pedro se aproximou dele e fez uma pergunta para Jesus. E diz, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar a meu próximo? Será que são 7 vezes? Porque pelo costume daquela época nos judeus, eles somente podiam perdoar 7 vezes só. 7 vezes era o limite. E por isso que Pedro estava perguntando. E vejam a resposta de Jesus, quando ele disse o seguinte: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, mais ainda. 70 vezes 7, 490. Mas será que Cristo queria dizer matematicamente que devemos perdoar exatamente esse número de 490 vezes? O que você acha? Então, esse é o estudo que nós faremos agora, neste momento. E vamos ver aqui, então, agora, a continuação, quando estaremos aqui juntos, estudando este assunto tão importante. Só um pouquinho aqui que deu uma pequena travadinha, mas já... Isso aí, tá, muito bem, obrigado. Vejamos o seguinte, biblicamente, por incrível que pareça, perdão é anistia total. Perdão é esquecer totalmente qualquer tipo de injúrias. Isto que a Bíblia fala. E não só isso, perdão é esquecer os maus tratos e também todas as humilhações que nós passamos. Alguém vai me dizer, mas isso é difícil? Mas é o que a Bíblia fala, que o perdoar é muito importante. Ou seja, perdoar, meus queridos,
é absorver da culpa que nós ou alguém nos magoou, é banir do nosso coração qualquer desejo de vingança, porque alguém nos magoou, nos humilhou, e talvez esgotar o ódio, esgotar, ou seja, ir até o fim, todo aquele ódio que nós tínhamos, enxugar o coração de qualquer tipo de ressentimento, ou seja, também é purificar-se de qualquer apetite de rancor, de ódio, de mágoa que temos contra o nosso próximo, e deixar que o outro que nos fez o mal nasça outra vez em nossa história, ou seja, vamos começar agora uma nova história. Isto aqui, humanamente falando, é um desafio grande, mas vejam qual é o perdão de Deus. Em Isaías 55, versículo 7, está escrito assim: deixe o ímpio o seu caminho e homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque Ele é o que mesmo, termina este versículo, generoso em perdoar. Ou seja, Deus tem este grande atributo, está nele, na sua natureza, perdoar. Isto aqui é muito interessante. Ou seja, quando nós falamos de perdão, e por isso que escolhi este tema, estamos falando da graça de Deus, do seu amor, da sua compaixão. Quando nós falamos de perdão, estamos falando do amor, da misericórdia do nosso Deus. Estamos falando da capacidade de oferecer aos outros uma memória que agora vamos apagar e vamos começar tudo de novo. Uma memória onde não tenha registros, anotações, mágoas ou qualquer tipo de ressentimento. Isso aqui é interessante. Em Salmo 103, versículos 11 e 12, diz o seguinte: pois quanto o céu está elevado acima da terra, é alto, muito mais alto onde passam os aviões. Assim também, uma comparação que o salmista dá, assim também é grande a sua benignidade do nosso Deus para todos aqueles que o temem. E quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. Vejam vocês o amor de Deus para cada um de nós. Por isso, quando nós falamos de perdão, estamos falando de outro tipo de padrão de vida, que somente a Bíblia menciona e que o Espírito Santo pode fazer conosco em nossa vida. Quando falamos de perdão, estamos falando de algo que o mundo não ensina. O mundo diz que quando alguém te faz uma mágoa, vai e responde. Se alguém fez um mal, você também tem que fazer igual, ter ódio, etc. Mas quando nós falamos do perdão da Bíblia, estamos falando de Deus na minha vida e na sua vida, que você está me ouvindo aqui nesta noite. Em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, vejam, você está vendo aqui um mar grande, um oceano. E o que diz este versículo? Vejam vocês: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas, ou talvez usa a palavra perdoar, a iniquidade, que te esqueces da transgressão do resto da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Ele tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. E vejam como termina este versículo: tu lançarás
todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isto é uma comparação que Deus se esquece completamente dos nossos pecados. Assim também o Filho de Deus deve se esquecer das mágoas. Aqui você está vendo, hoje em dia quase não se usa muito cheque, mas antigamente se usava muito cheque para você pagar, comprar, etc. E aqui é comparado ao perdão como um cheque que foi anulado, um cheque que foi rasgado ao meio, e um cheque que foi rasgado ao meio e em pedaços. Isto aqui é comparado como se fosse um perdão. E o que Deus faz ainda com todos os nossos pecados? Ele faz o seguinte, olha, em Isaías 38:17, este versículo é tremendo. Olha o que ele diz aqui: eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. O que está falando aqui Isaías? Que todos os nossos pecados que nós temos é lançado nas costas de Deus. Este versículo, quando li, me impressionou muito. Ou seja, ele lança para trás de si, do nosso Deus, nas suas costas, os nossos pecados, e nem o diabo consegue ver quais são esses pecados, porque Jesus está na frente dele. Não dá para enxergar. Olha que coisa bonita essa comparação. Se nós confessarmos, diz a Bíblia, os nossos pecados, o que Deus pode fazer? Está em 1 São João, capítulo 2, quando diz assim, ó, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Outra vez a palavra perdoar. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Isso aqui é muito importante. Só que Deus, Ele não gosta, Ele não tem prazer em quê? Olha, em Ezequiel 33:11, diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E aí faz um convite em Ezequiel: convertei-vos dos maus caminhos, para que vocês não morram, ó casa de Israel. Ou seja, qual é o gosto, a alegria, o prazer do nosso Deus? Que ninguém se perca, que todos realmente cheguem ao arrependimento. Alguns falam assim: olha, se eu me perder é porque Deus quis. Não, espera aí, vamos aqui analisar. Deus não tem prazer na morte de ninguém. É o homem que decide se ele vai se salvar ou vai se perder. Mas Deus, no seu íntimo, Ele quer que o perverso, o mau, se salve. Em Isaías 44:22, ainda fala a palavra de Deus: desfaço as tuas transgressões como se fosse uma névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. A névoa, a nuvem, você olha para cima, logo elas passam, desaparecem. Assim também Deus faz com nossos pecados, porque Ele nos quer redimir. Mas existe uma condição que Deus colocou para que você e eu possamos receber o perdão. Então, quais serão essas condições? Vamos ver. Aqui está em Mateus 6,15. Palavras de Jesus: se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Isso aqui é tremendo, hein? Que adianta eu cantar uma música, ir à igreja, etc., e eu tenho uma mágoa e não perdoo o meu semelhante? Então, isso aqui é um desafio para cada um de nós. Quando diz ainda: como que eu posso orar, invocar que Deus me perdoe meus pecados, se eu tenho uma mágoa e não consigo perdoar o meu opressor? Isso aqui é tremendo, profundo, para que nós
possamos meditar. Agora, vou um pouquinho mais agora profundo e vou falar, nós que somos cristãos, que frequentamos a igreja, como que perdão na igreja também pode ser visto. Então, Jesus colocou em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, o seguinte: se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Ninguém precisa saber, só você com ele. Mas continua falando. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo mais outros 2, quem sabe mais 2 irmãos para visitar, orar e resgatar a ele. Agora, se realmente ele aceitar o convite, maravilha. Mas se recusar ouvir a estas pessoas que vai junto também, eu não quero mais saber, então vocês devem conversar com a igreja tem normas, e também se ele recusar ouvir a igreja, considerai-o como gentio publicano. Ou seja, existem passos para poder resgatar uma pessoa, e nós temos que seguir esses passos de acordo com a palavra de Deus. O texto que lemos agora não está falando de adultério. Ali não está falando de pecados morais, talvez diversos, bem feios. Ali Jesus está falando de relacionamento entre pessoas, de um irmão que, quem sabe, feriu para outro irmão, ou magoou. E então nos mostra aqui como que nós devemos tratar aquele irmão que errou e que é o culpado. Nós estamos aqui para crucificar, porque Cristo também morreu por ele. O mesmo sangue para todos. Então nós, como filhos de Deus, temos que ajudar aquele irmão para que ele possa vir ao seio do Senhor. Ou seja, temos que andar não somente a 2ª milha, quem sabe a 3ª milha, a 4ª, a 5ª, assim por diante, para poder resgatar aquele irmão. E em Mateus capítulo 18 diz: ainda vos digo, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Agora, há uma coisa que eu gostaria que você analisasse. Aqui fala, se 2 de vós na terra concordarem. Essa palavra concordar, que está falando aqui, esse verbo, tem o sentido de sinfonia, como uma orquestra que está tocando, bem afinada, perfeita, sem nenhuma dissonância. Ninguém está fora da nota. Todo mundo está tocando certinho, de acordo com as notas, e a sinfonia está perfeita. Isto quer dizer que todos na igreja também devem estar assim, como se fosse uma sinfonia, uma orquestra perfeita. Então, quando Cristo fala nesse texto de ligar ou desligar, que rompeu aquele irmão a comunhão com a igreja, o texto está falando da insistência de poder ganhar aquele irmão de volta para os braços de Jesus. A insistência de trazê-lo para que ele possa estar em comunhão. Ou seja, quando aqui fala 70 vezes 7, não quer dizer que exatamente tem que ser matematicamente, não. Aqui ele quer dizer do tempo da existência que está a nosso alcance para poder ganhar aquele irmão para Jesus. Não é uma questão de matemática o perdão, é algo que vai muito além ainda dos nossos cálculos humanos. E vocês sabem que dentro da igreja, às vezes é muito difícil de estabelecer relações de um para com outro. Mas alguém vai dizer, mas como? Na igreja todo mundo deveria estar em perfeição. Ali todo mundo canta, todo mundo leva a Bíblia. Ali deveria ser um lugar de paz, tranquilidade. Por que na igreja também há problemas de relacionamento? Então vamos ver aqui.
Acontece que na igreja, todo mundo ali se abraça, conversa, e está ali todo mundo junto, em obrigações, todo mundo socialmente falando, privilégios, e existe ali tanta intimidade um com o outro, que de repente começam a aparecer algumas distorções, algumas incompreensões, justamente por causa disso que disse agora. Então, quando não há perdão, qualquer motivo é razão para um irmão ficar ofendido. Você pode falar uma palavra com um pensamento, com um sentido, outro já pode interpretar diferente. Qualquer motivo e a pessoa se magoa, e então sai, e aí então não quer mais saber da igreja, às vezes sai, se magoa. Às vezes as pequeninas coisas vão crescendo, e aí vão se agigantando de tal forma que a pessoa também se magoa. Mas eu quero dizer a você que o perdão que humilha, que argumenta, lança o rosto. Ou seja, isso aí não é perdão. Como que eu vou humilhar uma pessoa? Isso seria somente exterior, uma vingança meia disfarçada. E quando Jesus pediu perdão lá na cruz para seus inimigos, ele ali disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele o fez não por humilhá-los, ele o fez ali porque ele amava essas pessoas. Por amor a todos aqueles que estavam magoando ele, ele os perdoou e pediu o perdão de Deus. Que bonito exemplo que Jesus nos dá. Então, meus queridos, eu vou colocando aqui o perdão da cruz. Ele, lá na cruz, a última palavra, o último sermão de Jesus aqui na terra, estava falando sobre o perdão. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, preste atenção, Jesus, o último sermão dele era mais ou menos o assunto de hoje, o perdão. Se Jesus é nosso mestre, nosso exemplo, por que também nós não podemos fazer? Se você quer saber acerca do perdão, lhe convido para que você, em pensamento, em silêncio e com toda reverência, se aproxime da cruz de Cristo e veja ali como que Jesus foi açoitado, foi cuspido, todo mundo caçoava dele, era insultado, e ele ali não se vingou, não falou palavras de injúrias, de insultos, não. Ali ele pediu o perdão de Deus para todos. Olha uma pequena ilustração que eu trouxe aqui, contada pelo grande evangelista, o pastor Alejandro Bulhão. Veja aqui mais ou menos aqui o que ele conta. Imagine você que você está num restaurante. Você vai com sua esposa, com seus filhos, e lá no restaurante o garçom, numa bandeja, está trazendo comida para você. Ele então, sem querer ali, ele tropeça e cai um pouquinho de comida na sua roupa. E ele pede perdão e você aceita as suas desculpas. Mas o que acontece? Ele novamente volta, traz, quem sabe, outro prato, e outra vez, ao longo do jantar, ele se repete este fato. Não sei o que acontece. Ele joga, quem sabe, um molho, um pouco de arroz, alguma coisa em cima de você. Se repete uma e outra vez. Você está com a calça, está com a camisa, está com o paletó, ou está com a saia e blusa, caso seja do sexo feminino, totalmente encharcado, sujo, molhado, os cabelos estão manchados de comida, quando o garçom aparece agora pela 7ª vez, e ele mais uma vez repete a mesma cena. E apesar de todo o cuidado que você teve para poder evitar o acidente, o garçom derrama mais uma vez, agora para finalizar, a sobremesa em cima de você, em cima da sua roupa. Lhe pergunto, o que você faria com o garçom? Você pegaria ele do pescoço, você daria ele uma surra,
ou você perdoaria? Meus amigos, vamos seguir o exemplo de Jesus. Eu sou cristão, tenho que seguir os passos dele. Eu duvido que Jesus brigaria com esse garçom. Jesus o perdoaria. E isso o que Cristo pede de cada um de nós. O perdão existe, meus amigos. E eu vou contar aqui agora, rapidamente, a ver se vou aqui, isto em Mateus 18. Olha, que parábola linda que Jesus conta aqui. Quando ele conta em Mateus 18, de 23 a 35, você pode acompanhar pela Bíblia. Diz que o reino dos céus é semelhante a um rei, ele fala. Um rei que decidiu acertar contas com seus servos. E o valor da dívida que um deles tinha para com ele era de 10.000 talentos. Esse servo devia para o rei 10.000 talentos. Jesus está contando. Vamos fazer as contas. Um talento é igual a 6.000 denários, mais ou menos uns 960 dólares, ok? Só que 10.000 talentos é igual a 60 milhões de denários, que no câmbio dá hoje em dia em dólares 9.600.000 dólares. Era a dívida deste homem para com o rei. Pergunta a você, se você tivesse uma dívida de 9.600.000 dólares, que é muito dinheiro, se multiplicamos por 5, vai dar mais quase 60 milhões de reais. Quem poderia pagar isso aí? Eu não poderia pagar. Então, este homem também não podia pagar. O que o rei fez? Lhe perdoou a dívida. Só Deus pode fazer isso. Olha, você não me deve mais. Só que este servo saiu da presença do rei, Jesus contando a parábola, e ali então ele foi a um conservo menor do que ele, que também lhe devia a ele, sabe quanto? 100 denários. Ou seja, ele foi perdoado com 10.000 talentos, e outro lhe devia denário. Denário é uma menor ainda que talento. Um denário mais ou menos equivale a 16 centavos de dólar. Ou em outras palavras, como ele devia 100 denários, então vamos para os dólares. 100 denários é igual a 16 dólares. 16 dólares por 5 reais, uma média de quanto? 70, 80 reais, o que ele devia para ele. Ele foi perdoado 9.600.000. E agora este homem devia a ele quase 80.000 reais. E o que ele fez? Agarrou ele pela garganta e lhe exigiu que ele pagasse esta conta. Ou seja, o rei perdoou a ele uma dívida grande. E este aqui não queria perdoar uma dívida tão pequena. Como que pode? Então, ele suplicou que lhe desse um pouquinho mais de tempo, mas o credor incompassível não concordou. Não tinha condições de pagar 80 reais. E este servo disse, não, tem que me pagar agora. E então, o que aconteceu aqui? Vamos aqui voltar aqui, parece que teve... Ele então voltou para seu rei, para o rei soube que ele havia sido injusto, e contaram que ele tinha feito com o pobre miserável, e o rei chamou este servo que ele havia perdoado 9.600.000 dólares e disse: seu miserável, seu mesquinho, você me pediu e eu perdoei tudo o que você me devia. Você não devia ter perdoado também aquele te conserva, assim como eu te perdoei? Então o rei irado, diz a parábola, mandou este homem que não havia perdoado para a cadeia e para a prisão, porque não tinha condições de pagar. Isto aqui nos ilustra uma coisa maravilhosa. Nós devemos tanto pela vida. Quanto que Deus nos cobra pela vida? Quanto que Deus nos cobra pela chuva que Ele manda?
Quanto Deus nos cobra pela matéria-prima da nossa roupa, que é o algodão, e que Ele manda sol, que Ele manda chuva. Quanto que Deus cobra para o homem? Nada. E muitas vezes nós somos ingratos. E aqui o perdão de Deus é muito importante para nossas vidas. Eu queria dizer aqui já, praticamente para terminar, que quem é o Senhor do perdão? Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, se fez uma mágoa, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes vier ter contigo, arrependo-me, tu deves perdoar. Então este aqui é um desafio. Por que não perdoar uns aos outros? Assim como Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, nós também devemos perdoar a todos, quem quer que seja. Este aqui é um assunto que nos deve fazer pensar seriamente. Bom, agora você vai ouvir uma música muito bonita, quando diz esta música, a letra, que o céu é Jesus. Aqui na terra, você pode fazer da sua vida, da sua família, um pequeno céu, mas jamais esquecer de que Jesus é o centro da sua vida. Prestemos muita atenção desta música tão linda, onde nos mostra que nós devemos perdoar sempre, para recebermos também o perdão do Senhor. Ouçamos com muita atenção. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos sumindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomar
eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Meus queridos, que palavras bonitas dessa música. O céu é aqui na companhia de Jesus. O céu é aqui se eu aprendi a perdoar. Você esta noite não gostaria de aceitar o convite de Jesus? Que Ele ama você, Ele me ama, ama a todos. E Ele quer que nós nos preparemos desde agora para estarmos nas mansões celestiais. Mas devemos aprender a amar e perdoar o nosso semelhante, mesmo os nossos inimigos. Jesus falou: amai os vossos inimigos. Eu sei que isto aqui não é fácil, mas Deus nos dá poder, nos dá forças, através do Espírito Santo, para que nós nos tornemos igual a Jesus e podemos viver aqui nesta terra e fazer da nossa vida um pequeno céu. Você crê nisso? Eu lhe convido a fechar seus olhos para orarmos ao Senhor. Querido e bom Pai, te agradecemos esta noite, porque estudamos a Tua Palavra, onde Tu nos ensinas. Jesus também nos ensina, Ele viveu, Ele mostrou que é necessário, assim como Tu nos perdoas de toda imundície de pecado, nós também podemos perdoar as mágoas, as tristezas que porventura o nosso semelhante nos dá constantemente. Mas nós somos fracos, nós somos frágeis, e te rogamos que Tu nos des o Teu poder para que possamos aprender a amar de verdade, sem mágoa, sem ressentimento, perdoando ao nosso próximo, para que Tu também nos perdoes, porque lá no céu não entrará nenhuma mágoa, nenhuma vingança, nenhum ódio. Só entrará quem tiver amor, como Tu és. Amor para nossas vidas. Leva-nos em paz para nossos lares e permite que esta noite tenhamos um sono reparador e um descanso pela Tua graça. Te rogamos em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, que Deus vos acompanhe esta noite. Confie sempre em Deus e aprenda a amar o seu próximo. Uma boa noite para todos e um grande abraço.